Quero compartilhar com você sobre a restituição dos valentes. Diga comigo, a restituição dos valentes. Quero ler o texto de Ezequiel 37. Olha o que diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Diga comigo, reviver. Mais forte, reviver. Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito entre vós e vivereis. Diga comigo, vivereis. Verso 6, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. Diga comigo, vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e que se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Diga comigo, vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. Diga comigo, viveram. E puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Diga amém, querido. Amém. Você vê aqui um texto muito poderoso. Eu acredito que não tem, pelo menos para a nossa realidade, nenhum cenário tão complicado para haver restituição como esse. A gente grifou alguns pontos dos versículos. Foram pelo menos 5 aí nessa questão do viver. Diga comigo, viver. Então são 5 ocorrências que está falando sobre viver, reviver, viveram, viverão. E aí essa palavra no original, projeta para mim, ela tem um significado que eu queria compartilhar, que é raia. Fala comigo, raia. É uma palavra muito importante para você aprender aqui hoje, para a gente colocar no nosso contexto. Essa palavra raia, no original, ela é hebraico aqui, quando eu falo original, ela significa reviver, restaurar a vida. Amém? E aí, é muito importante a gente aprender isso, porque através dessa ressurreição, dessa restituição, a Bíblia diz que foi levantado um exército sobremodo numeroso. E aqui é interessante a gente pegar essa tradução, porque está falando aqui de uma vitalidade, de uma restauração, de uma restituição sobrenatural. Agora, tem outro contexto também que eu queria te ensinar hoje, projeta para mim aí, a palavra também exército, fala comigo, exército. Fala por irmão, exército. Exército no original hebraico também tem um significado que se chama ra'il, fala comigo, ra'il. De novo, ra'il. Ra'il, essa palavra também ela é muito importante para você aprender aqui hoje, porque tem vários significados diversos, constantemente na palavra de Deus. Um exemplo aqui é que entre fartura e exército. Exército tem a ver com uma equipe organizada, com uma equipe de conquista, com uma equipe preparada, mas tem a ver também com fartura. Diga comigo, fartura. Então, ra'il está associado então a levantar um exército preparado, um exército que foi restaurado, restituído, mas Deus também dá para ele o quê? Força, habilidade e poder. Posso ouvir um amém? E aqui é interessante a palavra de Deus, porque ela se manifesta, os textos assim, de maneira muito, muito clara e diferente, mas tem a ver com todo o contexto do exército. Essa palavra ra'il fala que nós precisamos nos apropriar desse exército para se tornar um grupo forte, habilidoso, cheio do poder de Deus, cheio da vida de Deus. Diga amém. Por outro lado, então, o exército ele simboliza também essa questão do ra'il aponta para um exército que tem fartura. Fartura no quê? É uma equipe sendo levantada, é Deus restaurando uma equipe, dando recurso, trazendo dinheiro, poder, unção para fazer a obra de Deus. Posso ouvir um amém por isso? Então, o Senhor quer restituir um exército de sobremodo numeroso que são os radicais livres. Diga amém.
Essa restituição são dos valentes. Olha para esse irmão, essa irmã do seu lado, ele é um valente do Senhor. O Senhor quer te levantar, meu irmão, nesses dias. Deus quer manifestar o poder dele sobre a sua vida, restaurar, restituir a unção, poder, habilidade, fartura, riqueza, para promover o exército dele nesses dias. Posso ouvir um amém mais fervoroso do seu coração? E aí eu queria compartilhar aqui rapidamente, né, ainda sobre essa palavra raio, falando do exército, mas também que tem encontro em outros textos da palavra de Deus. Por exemplo, projeta para mim Deuteronômio 8,17. Acompanha comigo. Aqui no Deuteronômio 8,17 está falando sobre riquezas. Olha o que diz. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Riquezas aqui no original é raio. Um outro exemplo, Josué capítulo 8, verso 3. Olha o que diz. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes. Valentes aqui é raio. E os enviou de noite. E aqui está falando do quê? Dos valentes. Fortes, corajosos. Deus levantou esses irmãos. Depois também fala de capacidade. Raio aponta para a capacidade. Êxodo 18, 25. Projeta para mim, olha o que diz. Escolheu Moisés homens capazes. Fala comigo, capazes. Capaz aqui no original é raio. Ou seja, Deus quando escolhe alguém, Ele levanta alguém e capacita para liderar aquele povo que Deus deu para ele constituir ali, para conquistar aquilo que Deus está liberando. Fala para o meu irmão assim, Deus vai te levantar e Ele vai capacitar você. Amém, irmãos? Então isso aqui é muito poderoso, isso é riqueza da palavra. Posso ouvir um amém? Aqui o Senhor está liberando uma palavra poderosa para nós, eu quero profetizar sobre nós. Eu creio que nós, os radicais livres, estamos encerrando um semestre, mas já estamos envolvidos no próximo semestre. Eu quero declarar restituição de riquezas. Eu quero declarar coragem, homens de coragem, mulheres de coragem. Uma liderança capacitada debaixo da unção de Deus para viver o melhor de Deus. Eu creio que isso é para nós. Mas nós precisamos também aprender o que é, entender o que é restituição. Então esse cenário do Vale dos Ossos Secos é muito claro, restituição, porque é impossível. Aos nossos olhos não tem como acontecer. É um cenário devastador. E aí não se trata apenas de esqueletos. Alô? Não se trata, mas são milhares de ossos sequíssimos. Aqui para ser milhares de ossos sequíssimos, tem passado vários anos, muitos anos. Muito tempo. E aí um osso aqui, ele então... você pode perceber que você vai saber disso hoje, ou você já deve estar sabendo, ao longo que você já estudou sobre o corpo humano, o osso é a parte mais difícil de ser quebrado, ou de ser desfeito. Então, qual é a mensagem que Deus quer nos ensinar com o cenário de sequidão? Primeira coisa, a gente precisa aprender o significado do osso. O osso aqui aponta para mim e você, o osso nos representa. Fala de mim e de você. E aí o Senhor, então, ele diz para o profeta, projeta para mim, Ezequiel 37, 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Você vê, o povo tinha perecido, é toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Aqui também tem a ver conosco. Por quê, pastor? Porque quando nós perdemos a esperança, quando nós perdemos a fé, quando nós andamos na visão natural, nós somos como ossos secos. Quando nós nos sentimos perdidos, quando nós achamos que acabou, nós estamos na sequidão. Presta bem atenção, mas o osso representa vida, vida que gera vida. Fala comigo, vida que gera vida. Fala para o irmão, osso representa vida que gera vida. Não sei se você lembra lá em Gênesis, né? Eva saiu do osso de Adão. E aqui, tipologicamente, também aqui representa a igreja. Saída de Cristo. Posso ouvir um amém? Eu vou te falar uma coisa. Lá, quando Jesus estava crucificado, ele estava ali para morrer. Alguns teólogos vão dizer que ele morreu rapidamente. Porque naquela época, quando alguém estava crucificado, ele ficava meses, até semanas, até meses ali, porque ele não morria de uma vez. Ele ia agonizando. E aí os soldados deveriam então ver que estava demorando, eles iam lá e quebravam o osso
dos irmãos que estavam sendo mortos pela cruz, porque ele não morria, quebrava alguma parte do osso para que morresse rapidamente. Jesus não aconteceu isso, porque ele morreu rapidamente depois que ele disse está consumado. Por que isso? Porque o osso de Cristo não pode ser quebrado. Está me ouvindo? O osso do Senhor, ele é eterno. Diga amém. Nada pode parar o Senhor, nem a morte pode parar ele. Ele morreu naquele instante, mas rapidamente ele ressuscitou e foi assunto ao céu. Isso aponta então para algo muito poderoso. Osso então fala da parte que não pode ser destruída. E o Senhor Jesus não foi destruído na cruz. Pelo contrário, ele venceu a morte, ressuscitou e trouxe vida abundante para mim e para você. Então o osso não podia ser quebrado. Então Cristo é muito importante para nós. Ele é o centro da nossa vida. É tudo que nós precisamos. Diga amém, querido. Você sabia que existe em você algo que não pode ser destruído? Talvez você está sequíssimo. Talvez você está desacreditado. Talvez você está perdido. Talvez para você não tem esperança. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem algo dentro de você que não pode ser destruído. O que é, pastor? É a vida de Deus no Espírito. Jovens cheios do Espírito Santo, diga amém. Ninguém destrói a vida de Deus dentro de você. Quantos foram salvos aqui? Quem foi salvo recebeu a vida indestrutível de Cristo. Está no seu espírito aí, está fluindo agora. Ninguém pode destruir você. Eu vou dizer para nós aqui, os jovens, as pessoas podem destruir os seus planos, mas não pode destruir o seu destino. As pessoas podem destruir as suas finanças, mas não destrói a sua grandeza. Eu quero declarar, cada radical livre aqui é cheio da grandeza de Deus, cheio da unção do Espírito. O poder de Deus é sobre a sua vida. Nada e ninguém pode destruir a vida que está aí em você. Eu acredito nisso, irmãos. Nós somos milhões de vezes maior por dentro do que por fora. Às vezes por fora a gente está abatido. Talvez sequíssimos, incrédulos, apáticos, mas nós somos milhões de vezes maior por dentro. Fala para o irmão se você é muito grande por dentro. Outra coisa interessante também que o texto está falando aqui, eu quero tentar terminar essa palavra hoje, preciso ser rápido. O Senhor perguntou para o profeta, acaso poderão reviver? Acaso poderão reviver estes ossos? Deus pergunta para o profeta, é interessante aqui, olha para cá. Eu creio que esse profeta aqui é sábio. Por que ele é sábio? O profeta não ficou se mostrando que tinha dúvida, mostrando que estava com medo, mas ele viu a impossibilidade. Ele olhou assim, não tem como, acho que não vai acontecer. Mas o que ele respondeu? Senhor Deus, Tu o sabes. Fala assim comigo, Senhor. Fala, Senhor, você sabe. Você crê no que eu estou te falando? Pode existir momentos na vida do profeta que aconteceu e também na minha e na sua vida. E da vez nós olhamos para o cenário e é um vale de ossos secos. Você não tem a fé suficiente para o milagre. Às vezes você acha que não vai dar certo, que não vai acontecer. Será que vai? Vem a incredulidade. Não tem a fé para o milagre. Mas nós precisamos fazer o seguinte. Descansar no fato de que Deus pode. Talvez a minha fé não vai chegar. Talvez no meu braço certeza que não vou. Talvez no momento que eu estou vivendo eu não enxergo. Mas Deus pode. Fala para o irmão, Deus pode. Pergunta para ele, qual é o impossível que você está vivendo hoje? Fala para ele assim, Deus pode. Você crê ou não? Então é a fé que permite a ação de Deus. Nós precisamos nos levantar como aqueles que creem, diga amém. Só que aquele que duvida, ele é um instrumento na mão do diabo para impedir o que Deus quer fazer. Não vamos ser o povo que duvida. Fala para o irmão, para de duvidar. Para de ser incrédulo. Você sabe, Jesus ele não poderia fazer milagres em Nazaré. Por quê? Porque as pessoas não estavam crendo nele. E é interessante isso, porque quando ele sai de lá, ele vai para os outros lugares, o que ele faz? Milagres sobrenaturais começam a acontecer. Então, outra coisa importante, no meio da crise, no meio da adversidade, no meio do problema, você precisa se manter em fé. Por quê? Porque Deus vai desafiar a nossa fé. Crer quando tudo está fácil, ótimo. Crer quando tudo está bonito, maravilha. Mas quando está dando tudo errado, quando os nãos acontecem, quando as circunstâncias nos param, é nessa hora que a nossa fé está sendo testada. Deixa eu te falar uma coisa. A fé cria o link entre você e o milagre. Quer um link?
Quer um link ou não? Fé. Fala para o irmão assim, a fé cria o link entre você e o milagre. Você sabia disso? E é interessante que aqui no texto, Ezequiel não buscou explicações. Ele não se apoiou no seu entendimento. Ele não ficou olhando ali na força do seu braço. Mas ele fez o quê? Confiou em Deus. Nós precisamos, esses dias, levantar uma geração que confia em Deus. Porque quando eu confio em Deus, Ele me dá a resposta certa para que eu possa mudar a minha vida. Tudo que eu preciso está no Senhor. Deus olha diferente. Deus vê o impossível. Você vê o impossível, mas Deus vê o milagre acontecendo. Nós precisamos olhar como Deus olha. Às vezes nós olhamos assim, né, no nosso dia a dia, o que a gente pensa? Estamos encurralados. Estamos presos. As circunstâncias estão ali. Está gritando ali o problema no meu ouvido constantemente, mas Deus não vê assim. Deus não vê eu e você como um perdedor. Nós não somos perdedores. Pelo contrário, Deus, Ele nos vê e Ele olha em nós e Ele vê Cristo. Se Cristo venceu, eu venci. Se Cristo trouxe vitória, eu tenho vitória. Diga amém. Lá em Apocalipse não está escrito lá que eles venceram. Lá fala assim, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Em Apocalipse fala. Mas lá não está escrito que eles foram derrotados. Lá não está dizendo que eles foram os irmãos que desistiram. Não, eles venceram. Quem venceu? Os filhos de Deus. O povo venceu porque eles creram no sangue do Senhor Jesus. Eles venceram. Fala para o irmão, nós vamos vencer. Fala mais forte, nós vamos romper. Nós vamos vencer. O sangue do Cordeiro nos qualifica para um tempo novo de conquista, um novo tempo de avanço, um novo tempo de milagre está chegando, algo novo está por vir, porque o sangue do Cordeiro nos garante a vitória. Então a fé vence o mundo. A fé vence as circunstâncias. Diga amém. Agora, interessante também, eu lembro que na palavra de Deus, a Bíblia fala que Adão, ele falou que Eva era osso do meu osso. Osso do meu osso. Trazendo para nós um paralelo da igreja, a igreja é o osso de Cristo. Não pode desistir, não pode ser destruída. Não pode ser paralisada. Quantos podem dizer amém por isso? Lucas 24:39, projeta para mim. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Ao palpar-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então veja, aqui é o contexto que Jesus estava glorificado. O corpo de Jesus glorificado, de Jesus possuía ossos. E os ossos de Cristo são eternos. Presta bem atenção, ninguém pode destruir o osso de Cristo. A vida que gera vida não pode ser desfeita, não pode ser destruída. Não importa o que aconteça, ninguém pode destruir os planos de Deus nas nossas vidas. Então, se você está traumatizado, se você está paralisado, apático, vou te falar, a vida que está dentro de você é maior. Se você viver um cenário de derrota nesse semestre, eu quero te falar, não se desespere. A vida de Deus em você é maior. Coisas grandes vão acontecer. Restituição, algo novo está liberado. Vai acontecer. Deus vai restituir riqueza. Deus vai restituir coragem. Deus vai restituir capacitação para você vencer no nome dEle todos os dias. Aleluia! E aí eu quero compartilhar com você a função dos ossos no corpo. Eu quero falar para nós, os radicais livres, nós temos um semestre, segundo semestre, desafiador. Mas debaixo do poder de Deus, da unção do Senhor, da restituição, vamos viver grandes milagres. Fala para o irmão, segundo semestre, tem grandes milagres disponíveis para mim e para você. Então os ossos, trazendo para o corpo humano, é o sistema esquelético, né, do ser humano, mas também dos animais, vertebrados. No caso do ser humano, de um homem adulto, o corpo humano possui 206 ossos. 206, um homem adulto. E é interessante porque dentro dessa questão esquelética do ser humano, nós vamos ver ali algumas funções vitais para que os ossos gerem vida. E aí quais são eles? Eu quero falar rapidamente. É proteção de órgãos, sustentação e mobilidade, armazenamento de sais minerais e produção de células do sangue. Quero compartilhar cada uma delas com você aqui rapidamente. Mas uma coisa importante, se os ossos secarem, a função do corpo seca. Presta bem atenção. Primeiro ponto, vamos lá.
A proteção dos órgãos. Fala comigo, a proteção dos órgãos. Fala para o irmão, proteção dos órgãos. Pastor, o que é isso? Se um osso seca, os órgãos ali perdem a proteção, perdem a vida, é comprometido. Isso tem a ver com o corpo de Cristo, a igreja. Eu quero te falar algo muito claro. O membro do corpo de Cristo, que sou eu e você, nós devemos ser protegidos. Por quem? Uns pelos outros. Se Deus colocou alguém na sua vida, Ele é alguém que vai te proteger, diga amém. Por quê? O diabo, ele está ali, Satanás, ele está ali pronto, apto para nos destruir. Mas ele não pode destruir, mas sabe o que ele pode fazer? Nos ferir. E aí Jesus disse que, porque se aproxima o príncipe deste mundo, não tem nada em mim, diz o Senhor. Ou seja, o diabo não tem nada em você. O diabo não pode destruir a sua vida. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Então nada pode destruir você, mas ele pode te ferir. Embora Satanás, ele se rodeia ao nosso derredor, embora ele tenta rugir parecido como um leão, ele não consegue nos destruir. Mas ele insiste tanto, fica dando volta, circuncidando ali, circuncidando a volta ali entre mim e você, para pegar um momento de fragilidade. Mas eu vou dizer para você algo aqui. Nós precisamos da proteção dos irmãos. Você precisa entender que se você está no corpo de Cristo, se está numa igreja em célula, se você vive a vida do corpo, é necessário entender que esses irmãos são proteção. Estava ouvindo esses dias, essa semana, uma frase de um pastor americano lá, ele pregando, ele falou algo muito importante sobre essa questão aqui. Ele falou uma frase assim, ele falou, olha, o melhor lugar de proteção é dentro do propósito. É dentro do propósito que você vai vencer. É dentro da vida do corpo que você vai ser transformado. É ali que você vai romper o que você não rompeu. Mas isso só aponta para uma coisa. É junto, não é sozinho. É conectado com o corpo. É junto com o irmão, com aquela irmã que Deus colocou para andar com você. Diga amém. Quando um membro está desconectado, sabe o que acontece com ele? Ele está vulnerável. Ele está ali pronto para o diabo tacar a vida dele. Então, proteção, ela deve existir junto do corpo, uns com os outros. Como? Compartilhando a comunhão, em oração, servindo uns com os outros. Então, eu vou te falar uma coisa, em nome de Jesus. Valorize o corpo que você faz parte. A célula que você faz parte, ela é uma célula de Deus, que o Senhor colocou você ali junto com esses irmãos. Valoriza. Eu queria também desafiar você, para de reclamar da sua célula. Para de reclamar dos irmãos. Eu vou mudar a palavra. Para de falar mal. Se você não fala mal de quem você ora. Você não fala mal de quem você está orando. Você está orando para que Deus levante ele, transforme a vida dele. Mas se você fala mal, porque você não está preocupado. Olha para cá. Tem uma palavra aqui muito importante. Provérbios 14, projeta aí, verso 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E aí eu quero traduzir isso aqui. Inveja é o quê? Orgulho. Fruto do orgulho. A inveja é muito um problema. Porque é podridão para os ossos. E a inveja se manifesta através da maledicência. O que é isso? Falar mal. Fala mal. Critica. Isso aí, sabe o que acontece? Paralisa a sua vida. Paralisa o fluir da vida de Deus dentro de você. Olha o que o texto diz aqui, projeta para mim, Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, sempre quando você fala mal de alguém, você entristece o Espírito Santo e o seu espírito abate a sua vida. E você fica alguém seco. Aí o louvor está cantando, a palavra está sendo liberada, o ambiente está de vida, mas você está sequidão, seco. A ordem para nós aqui, olha para cá, é a graça de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Projeta para mim. Efésios 4, 29, olha o que diz a palavra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe aqui no original, eu quis trazer bem nesse contexto, é podre. Quando eu falo mal, eu estou falando podridão. E o texto está falando assim, não faça isso. Nenhuma palavra da sua boca. Mas sim unicamente a que for boa para edificar. Boa para edificar.
boa, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Então, irmãos, olha para mim. Vamos assumir um compromisso? Vamos assumir um compromisso de verdade? Qual compromisso? Com seus lábios, na sua boca. Nunca deixe sair da sua boca palavras ruins. Fala amém, pelo menos. Por quê? Porque nós precisamos liberar a vida. Graças, falam para a liderança. Tem momentos que nós vamos precisar exortar os irmãos. Eu vou falar isso aqui daqui a pouco. Exortar. Nós vamos precisar confrontar, tirar o Mimilândia daqui do nosso meio. Não tem como, precisa. Tirar os Nutella, tem que tirar. Levantar a raiz, homens de Deus, mulher de Deus. Mas tudo isso aí com a transmissão da graça. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Os ossos, na visão de Ezequiel, eles estavam desconectados, secos, separados uns dos outros. Por quê? Avalia, como é que você está? Você está conectado ou você está separado? Você é alguém independente, você faz o que você quer ou você anda na vida do corpo? Avalia se a sequidão não está aí por causa que você está andando sozinho. Segundo lugar, mobilidade e sustentação. Fala comigo, mobilidade e sustentação. Gálatas 6:2, projeta para mim rapidamente. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Efésios 4:2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é isso, pastor? Sem a estrutura óssea, não tem como haver mobilidade, sustentação no corpo. O corpo não é um membro. O corpo são muitos membros. Está me ouvindo aqui? Sabe por que não há avanço na sua vida? Porque você não permite a cooperação do irmão. Você não deixa ele estar ligado a você. Você corta o ligamento, você corta o compromisso, o corpo andar junto, corta. E aí não tem movimento. Mas o movimento do corpo, ele fica comprometido quando ele não é sustentado. Nós não conseguimos sustentar. E aí tem um ponto que eu quero compartilhar. Nós aqui, os mais maduros, eu espero que tenha vários aqui no nome de Jesus. Nós, os mais maduros na fé, temos a obrigação de sustentar. Diga comigo, sustentar os mais novos. Fala, os mais novos. Precisamos sustentar os irmãos, suportar. Eu vou falar sobre suportar daqui a pouco. Deixa eu continuar aqui. Romanos 15:1. Projeta para mim. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Pastor, como assim eu vou suportar? Eu não estou aguentando mais esse irmão, essa rede, essa célula, esse pastor, essa igreja, eu não estou mais suportando. Suportar aqui é sustentar. Mesmo se você não queira. Se você não quer porque você é imaturo. Só os maduros na fé vão sustentar a debilidade dos fracos. Obrigado pelo amém ali. Sustentar é você estar na posição ali para proteger. E aí, às vezes, nós temos uma mentalidade de intolerância. Por questões secundárias, deixamos de proteger o corpo. O corpo não está em movimento, aí nós deixa para lá, deixa isso quieto, não. Aí fica um corpo instabilizado, não avança. Vou te falar, nós vamos levantar aqui os homens maduros, as mulheres maduras em fé, para suportar, sustentar, proteger o corpo de Cristo. Terceiro lugar, armazenamento de sais minerais. Fala comigo, armazenamento de sais minerais. Pastor, o que é isso? Então, como o corpo ele não é capaz de produzir minerais. O que tem que acontecer? Comer, se alimentar, alimentação. Essa alimentação, se for correta, ela vai fornecer qualidade adequada para que possa sustentar, produzir minerais no corpo. Conversou comigo? Os minerais atuam como componentes. E é interessante, irmãos, porque é aí que entra a manutenção no corpo. Os ossos são ali, eles formam, eles crescem, mas tem a manutenção dos ossos no corpo humano. E aí eu queria compartilhar sobre isso aqui bem rápido. Quando esses minerais são ingeridos no corpo humano, eles são responsáveis pelo equilíbrio osmótico.
que é o quê? Ele evita que as células incham ou murcham. E ele traz o quê? Equilíbrio, qualidade, vida. Ele traz o equilíbrio de água que você está ali bebendo, do que entra e que sai na célula. E aí, isso aqui é o seguinte, traduzindo aqui agora para o nosso trabalho, para nós como igreja. Isso aponta aqui para aquilo que a gente ingere no nosso coração. Eu quero te perguntar, o que você está ingerindo e o que você está gerando no seu coração? Nós aqui ingerimos vida, diga amém. Como, pastor? Através do ensino da palavra, através do conselho, do discipulado. Quantos aqui já participou de algum discipulado? Não discipulado, discipulado. Passei pelos dois, pastor, discipulado e discipulado. Tá bom. Eu vou te falar uma coisa. Você precisa se tornar um discípulo de alguém. Se você é da família Adams, você está no lugar errado. Porque nós somos parecidos, nós temos que se parecer uns com os outros. Não é só no falar, não é só no vestir, mas é no coração. Posso ouvir um amém ou não? Se você é alguém que você não concorda, que você não aceita, então você é alguém que não deveria fazer parte de nenhuma equipe. Porque nós fazemos parte de uma equipe, e para fazer parte da equipe, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ser discípulo. Pergunta para o irmão assim, você é multidão, você é ovelha ou você é discípulo? Sabe, o princípio aqui é o seguinte, o princípio da sabedoria, o que é? Adquirir sabedoria. Discipulado é aconselhamento, sem dor. A maneira de Deus ver você é te dando equilíbrio, uma dieta espiritual, ouvindo palavra, ouvindo direção, ouvindo conselho segundo a palavra de Deus. Então, ser discípulo é ser aprendiz. E para ser aprendiz, precisa ser humilde. Porque tem muita gente que acha que ele já sabe tudo, que ele não precisa aprender, que ele conhece tudo, que ele vive, ele já é para ser o cara da vez, a mulher da vez. Mas tem uma chave espiritual aqui. Somente humildes recebem um favor. Somente humildes reconhecem que precisam aprender. Está me ouvindo? A independência é um grande problema. Não, eu quero ser original. Não aqui. A independência é um câncer, porque gera morte. Desfaz a unidade do corpo. Então nós precisamos ter uma equipe que anda em unidade. Fala para o irmão, nós vamos andar em unidade. Nós vamos viver o que Deus tem para nós com unidade. Quarto lugar. Estou encerrando já. Produção de células no sangue. Diga comigo, produção de células no sangue. Do sangue, né? Do sangue. Vamos de novo, produção de células do sangue. Então, todas as funções que eu falei aqui agora são muito importantes, muito. Mas essa aqui é a mais importante. É a principal. Presta atenção aqui no que eu estou pregando aqui. Deixa a criança aí. O sangue é produzido para trazer o quê? Vida. Mas ele traz essa vida principalmente na medula óssea. A medula óssea é um tecido esponjoso dentro do osso. E aí, quem já ouviu falar, acho que na escola alguém aprendeu isso no nome de Jesus, né? Quem já ouviu falar sobre os glóbulos vermelhos e os brancos? Ainda bem, né? Você vai perceber então que os glóbulos vermelhos, eles são para fazer o quê? Transportar o oxigênio. Os brancos atuam contra a infecção. Ontem eu estava orando na oração dos homens, o irmão pediu oração pela mãe dele, porque ela estava sem os glóbulos brancos. Ela estava com muita infecção, não conseguia ficar em pé. As plaquetas estavam baixas. E aí, ou seja, o sangue não estava circulando, estava coagulando. Quantos estão comigo aqui? E aí nós fazemos exame, sim ou não? Exame de sangue, quem já fez exame de sangue? Todo mundo faz, né? Para que é o exame? Para que serve o exame de sangue? Para avaliar a saúde do corpo. Trazer um diagnóstico da condição, da forma que você está. E aí eu quero trazer isso aqui para mim e para você. Sangue significa, na palavra de Deus, vida. Fala comigo, sangue significa vida. Então Jesus veio nos dar vida por meio do seu sangue.
Agora, a morte espiritual é a perda da manifestação da vida. Quando o coração para de bater, o que acontece, irmãos? A vida para. Morre. Presta atenção aqui. Vamos contextualizar. A arma do diabo mais sutil é semear morte no seu coração. O diabo, ele engana os filhos de Deus. Sabe como? Através do pecado. Sabia disso? O diabo às vezes está enganando através do pecado. Olha o que Hebreus fala, Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Qual é o engano do pecado? Primeira coisa, Jesus já venceu na cruz todos os nossos pecados pelo sangue dele. Primeira coisa. Agora, um coração perverso é um coração que é incrédulo, não acredita. E aí o texto fala, deixa o texto aí, o texto fala que os irmãos têm obrigação. Então, eu e você, olha para seu irmão aí, eu e você, nós temos obrigação. Fala bem, nós temos obrigação. Pastor, qual a obrigação? O texto responde o texto. A obrigação de exortar uns aos outros todos os dias. Tem que falar para o irmão, irmão, até quando você vai ser enganado pelo engano do pecado? Tem que exortar. Você vê que existe exortação? Afirmar a identidade, falar da obra consumada, falar do sangue do Cordeiro, falar da promessa, porque você está sendo enganado. Existe um engano do pecado, que as pessoas estão sendo paralisadas. E precisamos exortar, para quê? Para que ninguém tenha o coração endurecido, cheio de engano, cheio de mentira. Tem alguém comigo aqui ou não? Sabe, eu acredito que o maior pecado é não crer na palavra de Deus. É agir contra o que Deus está falando, contra o que Deus disse. E a Bíblia fala, né? Davi, ele disse, enquanto calei os meus pecados, endureceu os meus ossos. Lá no Salmo, se eu não me engano, 32. Então, eu quero te perguntar, como que está o seu coração? Como que está a sua vida? Um sinal de morte é a falta de apetite espiritual. Quero desafiar você, nós temos um novo semestre, diga amém. Vamos vir sedentos para se alimentar, para receber vida, para receber o sangue manifesto no nosso meio. Como que está você nessa área? Eu vou te perguntar, se você é alguém que tem desinteresse, se você é alguém indiferente, é um grande sinal de morte espiritual. Sabe, às vezes você vive assim, aí sabe o que acontece? O espírito se abate, e aí os ossos secam. Mas eu quero te falar uma boa notícia, o pecado já foi vencido na cruz do Calvário. Mas eu vou dizer ainda mais, tem poder de Deus liberado para quebrar todo engano da sua vida. Precisamos anular isso. Como, pastor? Qual que é a solução de Deus? Como que Deus pode resolver? Eu vou te falar, voltando para o texto de Ezequiel, o que Deus fez? O que Deus falou para o profeta. Se a gente for analisar o texto do que Deus falou para o profeta, em cada fase da restituição dos valentes, que Deus falou para o profeta, ele falou uma única coisa. Qual foi? Profetiza. Em todas as fases, lembra? Ele mandou falar, e depois os ossos começaram a criar o ruído. Depois ele mandou profetiza novamente, profetiza, até que se tornasse o exército sobremodo numeroso. Nós precisamos fazer o quê? Profetizar. Fala para o irmão, profetizar. Pastor, mas o que eu vou profetizar? E aqui é um princípio muito poderoso, eu estou já para a parte final para a gente orar. Nós vamos profetizar hoje aqui o que nós queremos que Deus faça. Pastor, o que é profetizar? Como que eu profetizo? Profetizar é falar pelo Espírito, é a primeira coisa. Falar pelo Espírito. Falar a quem? A homens. Tem alguém me ouvindo? Ou eu profetizo pelo Espírito a homens, ou para mim mesmo. Mas para que eu profetizo? Primeira coisa, para edificar. Fala comigo, edificar. Pastor, o que é edificar? É o ato de você promover crescimento, sabedoria,
Você acha que o profeta profetizou morte? Já estava morto. Ele profetizou o quê? Vida. Ele chamou a existência o milagre de Deus, crescimento. Então você deve profetizar para homens ou para você mesmo, para se promover, para se levantar, para crescer, para romper, para ter sabedoria. Posso ouvir o amém dos irmãos? Amém. Depois eu preciso profetizar para exortar. Fala comigo, exortar. Vou te falar o que eu nunca falei aqui. Exortar aqui, sabe para que é? Não é para você abater. Não é para você confrontar. Mas exortar é proporcionar conforto e descanso. Já exortou alguém assim? Não. Miserável. Não responde. Raça de víbora. Perturbado. Quem que tá exortando aqui? Você está confortando o irmão? Você está tendo descanso? O cara sai assim perdido. Mas vamos experimentar exortar, trazendo descanso e conforto? 2 amém. Vou dar sua chance novamente. Vamos experimentar, profetizar, exortando, trazendo conforto e descanso? Amém. Outra maneira de profetizar, consolar. Fala comigo, consolar. Sabe o que é profetizar consolando? Despertar, estimular, levantar. Como é que você está consolando os irmãos? Como é que você está se consolando? Eu sou um derrotado, meu Deus do céu, só luta, prova, tribulação, crise, devocional com o diabo. Talvez você não fale que é o diabo, mas aí o cenário seu é assim, derrotado. Devocional da derrota. Não, consolo, desperta, levanta, estímulo. 2 amém motivador. Então aqui eu estou te ensinando o princípio poderoso de uma força da profecia. A profecia que eu estou te falando aqui, que o profeta liberou, ela ressuscitou as pessoas. Levantou um exército sobremodo numeroso. Ou seja, teve restituição dos valentes. Qual foi a restituição? Vida, força, prosperidade, habilidade, vida sobrenatural de Deus. E aí 1 Coríntios diz, né? Não está aí não, pode deixar a gente estar. 1 Coríntios 14, 2. Mas o que profetiza, fala homens edificando, exortando e consolando. E aí veja, a palavra liberada, ela é uma palavra que deve ser liberada em fé. E aí a palavra liberada em fé, ela faz o que? Ela traz o poder para reviver. Reviver coisas que estavam mortas, destruídas, sem mais vida. E é interessante, né? De onde vem a fé? A fé vem do Espírito. Fala por mim, a fé vem do Espírito. Às vezes nós queremos crer com pensamentos. Acho que estou pensando aqui que eu creio. Não, tente buscar a fé em pensamentos. A fé vem como uma voz. Fala comigo, a fé vem como uma voz. Você lembra quando o profeta profetizou? A Bíblia fala que houve um ruído, um rugido. Veio uma força interior dentro dele. E assim conosco, não sei se isso aconteceu com você, quando você vai profetizar, vem algo dentro de você, você não tem lá um script, você não tem lá um esboço, você não tem lá algo que você teve mental, você percebeu o Espírito fluindo e você liberou a palavra de vida. Tem alguém comigo ou não? Mas tem que ter uma voz. Ninguém profetiza calado. Não faz sentido. Tem que ouvir um ruído, um barulho. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Você vê, é um ruído. É uma voz. Uns não querem falar nada. Mas começa com ruído. Daqui a pouco ela vai crescendo e vira uma voz. Tem alguém aqui comigo? Diga amém. Quando o Espírito nos enche, meu irmão, nós vamos fazer o quê? Profetizar. E aí não é a minha voz, não sou eu falando, mas é uma voz espiritual. Essa voz espiritual é ouvida primeiro em você e você libera na vida do outro. É assim que é. Então as profecias nunca vêm de pensamentos formulados. Está me ouvindo? Não vem da oratória, do conhecimento, do falar bem, mas vem do Espírito. Vem do céu para mim e para você. Se você não aprendeu isso aqui, eu vou te falar, você vai aprender nesse semestre, nesses dias, nós vamos avançar. Mas eu quero te dar um conselho. Não adianta a gente aconselhar osso. Não tem como discipular osso.
Osso não ouve, não aceita conselho. Osso não está disponível para responder. Não fazem o que você falou para fazer. Osso não ouviu a palavra, não cumpre a palavra. Afinal, estão secos. Pastor, o que eu faço então com os ossos que estão diante de mim? Profetiza. Chama o Espírito de Deus. Declara sabedoria, revelação, unção, poder, restauração, restituição. Nós precisamos, irmão, declarar a palavra com ousadia. Abre um parênteses aqui. Teve um irmão aqui, não vou falar o nome dele. Ele falou para mim, pastor, você é diferente, hein? Eu falei, ixi, ferrou. Quando me fala, eu tenho um problema. Quando alguém fala que nós somos diferentes, eu já fico assim, ó. Ele falou, mas você é diferente. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou, é o seguinte, quando você sobe naquele palco lá, parece que é outra pessoa. Eu falei, pior que você está certo, é isso mesmo. Quando eu desço daqui, eu acho que desliga um botão. Eu fico na minha. Eu sou introvertido, eu brinco assim com os mais íntimos, assim, que é bem pouco. É bem pouco. Você não vê com muita brincadeira, é só Jesus na minha vida. Mas eu não sei o que acontece, porque quando eu subo aqui, algo acontece. E eu sei que não tem a ver comigo, se fosse comigo já era. Aí outro irmão falou assim, pastor, é o seguinte, as aulas do pastor Jair são o seguinte, parece que nós estamos na conferência. Eu nunca falei para pensar. Mas Deus falou comigo sobre isso. E eu queria falar para você, nós precisamos declarar a palavra com ousadia. Você entendendo ou não? Não tem a ver com você. Agora, se você é alguém que vem ali, aquele pobre coitado, miserável, pecador, você não é mais essa pessoa. Você é filho de Deus, Deus Altíssimo, carrega a vida do Espírito, a unção. Você precisa se levantar e mesmo nas suas inabilidades, você falar com ousadia. Só assim os ossos poderão reviver. Ousadia no Espírito. A restituição, ela vai acontecer, diga amém. Mas precisa ter ousadia para falar, profetizar. Então a restituição dá força. Ela traz força, riqueza. Mas ela começa em você. Começa com o que você está falando. No nome de Jesus, eu vejo vários de vocês aqui. Não fique calado. Está cantando louvor, não canta. É para orar para o irmão, não ora. Sabe o que é isso? Ossos secos. Não aceita. Não seja alguém seco. Tem vida aí. Osso gera vida, tem vida no Espírito aí dentro. Diga assim comigo, todos podem profetizar. Você crê no que eu estou te falando aqui ou não? Amém. Você crê que você pode profetizar? Amém. 1 de Coríntios, projeta para mim, 14:31. 14:31, projeta aí. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Palavra de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus, a Bíblia diz que você tem um Espírito residente, residindo, morando, habitando dentro de você, dentro do seu Espírito. Agora, todos podem falar, sim, mas não é qualquer falar, é inspirado pelo Espírito. Diga amém. Jesus disse que uma das obras do Espírito Santo, está lá em Mateus, não está no PowerPoint, mas está lá em Mateus 10:19. Jesus falou que uma obra do Espírito Santo é dar o que falar. Opa, então pelo menos não você como está falando. Quem que é? Deus dando a palavra para falar. Às vezes nós calamos. Quando já aconteceram aqui que você percebeu algo para falar para o irmão, você não falou? Tem alguém? Você falou, não, eu não vou, não, é da minha cabeça, não sei. Aí o que aconteceu foi outro lá no seu lugar. Tem alguém não? Por que isso aconteceu? Porque você foi incrédulo. Mas Deus, segundo a palavra, já tinha te dado o que falar. Você só duvidou. É normal isso no novo convertido. Os irmãos maduros é um problema. Mas vamos avançar aqui. E aí o Espírito, então, é liberado através da profecia. Das palavras faladas com fé. Então Jesus aqui, ele ensinou que o reino dos céus, ele é conquistado à força, é liberando palavra, profetizando, trabalhando, liberando vida, insistindo, chamando a existência. Sabe? Mas cada um de nós tem um talento. Todo mundo tem um talento.
Fala para o irmão, você tem pelo menos um talento. Trazendo aqui para nós, você pode jogar fora, mas trazendo para nós aqui, eu acredito que esse um talento é a profecia. Por quê? Porque nem todo mundo quer falar. Já percebeu? Compartilha, irmão. Hoje não. Aqui nós vamos acabar com isso aqui. Irmão, ora aí. Duplica para o outro. Passa para o outro. 2 vezes para o outro mais. Ministra aí, irmão, a palavra. Manda outro. Quem crê, quem crê, quem crê. Mas eu creio que esse talento é a profecia. Precisamos aprender a profetizar, irmãos. Sabe que a Bíblia fala que o maior dom é profetizar? Orar em línguas é benção. Mas profetizar é maior ainda. Tem alguém aqui me entendendo o que eu estou falando? De todos os dons, o maior é profetizar. Por que você não exercita? Aí você fala, não, passa para o outro. Esse é o derrotado. Então a profecia é o único talento que nós temos. E todos podem. A profecia está liberada, disponível para todos aqueles que utilizam. Que recebeu e fala. É um dom. E quando eu falar e profetizar, a Bíblia então vai liberar, porque a parábola dos talentos fala que o que recebeu o talento, ele multiplicou. Então, quando você liberar a profecia, Deus vai acrescentar outros dons na sua vida. Amém. Não enterra o talento, meu irmão. Não deixe a sua vida ser uma vida seca, vazia, sem expressão. Não. Se você liberar a palavra de Deus, alô, a palavra da fé, pelo Espírito, grandes coisas vão acontecer. Você crê ou não? Pega a sua mão, eu quero profetizar sobre você. Que você se levante nesses dias, como os de um talento, que tenha a palavra da profecia na sua boca. E quando você estiver falando esse dom da profecia, haverá multiplicação, bênçãos serão acrescentadas, dons serão multiplicados sobre a sua vida. Você não vai enterrar a profecia, mas você vai liberar palavras de vida. Ossos secos vão trazer existência à vida de Deus. Você vai liberar palavras faladas pelo Espírito Santo de Deus. Você vai experimentar restituição, fartura, força, vigor, capacidade, conquista, fruto em abundância no nome de Jesus. 1 Coríntios 14, 4. Os que falam em outras línguas a si mesmos edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Sabe, nós vamos profetizar no nosso meio, as células, os nossos cultos. Profetizar no nosso encontro, esse encontro vai ser sobrenatural. Deus vai trazer o milagre e a existência. Nós vamos viver o sobrenatural. A célula que está sequíssima vai ser liberada a vida de Deus. Vai se levantar ali um grande exército sobremodo numeroso. Não importa onde eu estiver, há a vida de Deus liberada. Isso é edificar a igreja. E a Bíblia fala que Jesus está edificando a igreja. E Ele edifica a igreja usando a profecia através da sua boca. Nós precisamos profetizar, irmãos. Precisamos falar a palavra de Deus. Precisamos liberar a vida de Deus. Até quando você vai ficar calado? Seco. Esse não é você. Eu quero encerrar, quero que você fique em pé. Olha para cá. A profecia, e nós estamos falando do Vale de Ossos Secos, restituição. Restituição dos valentes. Estamos falando disso. Amém? A profecia, ela precisa estar vinculada ao mover do Espírito Santo. Ninguém profetiza naturalmente. Ninguém fala profecia da cabeça, uma decoreba. Não. Ela vem através do mover do Espírito. Projeta para mim o texto aí, que vai te provar isso. Atos 2,17, olha o que diz a palavra. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os nossos servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão.
Aqui é mover do Espírito. Deixa eu explicar para você. Primeira coisa aqui nesse texto, presta bem atenção. Está falando 2 vezes sobre profetizar. 2 vezes. Enquanto sonho e visão foi apenas uma. Isso aqui é assim porque é uma importância muito grande em profetizar no nosso meio. Precisamos profetizar. Precisamos chamar a existência. Como? Cheio do Espírito. Quando alguém é cheio do Espírito, ele fala para edificar. Jesus edificou a sua igreja, você vai edificar a sua célula, a sua vida, os radicais livres, o seu trabalho. Amém ou não? Então o Espírito está edificando a noiva. Eu e você estamos sendo edificados, casa de Deus. Mas o propósito da profecia é para edificar o crescimento em vida. Fala, eu vou profetizar. Eu vou trazer existência, crescimento e vida. Tem alguém me entendendo? Tem uma coisa que me chamou a atenção, e eu quero compartilhar, falando ainda sobre o exército, sobre o modo numeroso. A gente não leu aqui, mas se você for ler a história, lá fala que precisou da necessidade do enchimento do Espírito ali. Como que Deus fez isso? 3 coisas aconteceram ali: o vento, o sopro e o Espírito. Fala comigo, o vento, mais forte, o vento, o sopro e o Espírito. Essas 3 coisas aconteceram ali. Não precisa falar isso aí agora. O vento, o sopro e o Espírito aconteceu. E é interessante, Ezequiel, ele falou as palavras do Senhor. Deus enviou então o Espírito da vida. E Ezequiel, ele fala essas 3 coisas. Ele falou sobre o vento, né, da profecia, sobre o sopro e sobre o Espírito. E é interessante que isso no português são 3 palavras diferentes, mas no hebraico é só uma. É ruá. Fala comigo, ruá. Essa única palavra representa essas 3 palavras no português. O que quer dizer isso? Qual que é o contexto? Eu quero compartilhar porque eu achei muito importante. Falei, nossa, preciso falar para os irmãos. Em nossa experiência, nós podemos dizer da seguinte maneira. Presta bem atenção. Quando Deus sopra sobre nós o vento, foi o que aconteceu com o exército. O que acontece com o exército quando Deus soprou o vento? Ele aspirou o vento. Aspirar o vento é o sopro. E aí quando o sopro entra em nós, ativa o Espírito. Então o Senhor liberou o vento. O vento chegou até o exército. Eles receberam o vento como sopro dentro deles. Mas aí quando eles recebem, o sopro se tornou Espírito. E aqui eu queria compartilhar o que significa isso. Isso significa que o processo de Deus da vida é assim. Deus dá a vida assim. Primeiro vem o vento, depois o sopro. E o sopro se torna o Espírito. E o Espírito dá o quê? Vida. É o que nós precisamos. Nós somos de vida. A vida já está aí dentro, mas precisa multiplicar, fluir, transbordar. Você crê ou não? Eu lembro de Adão, quando a gente fala desse texto, a gente lembra de Adão. Você lembra que Adão, ele é alma vivente? Na verdade, ele era um boneco, sem vida. Ele era alguém inerente, não tinha vida. O exército também. Era um exército seco, não tinha vida. Foi assim que Ezequiel viu. Mas Deus soprou o vento. Quando o vento entrou no boneco, manifestou o sopro, e aí o sopro manifestou o Espírito, e aí houve vida em Adão. Você está me entendendo aqui que eu estou falando? Sabe, irmãos, quando a gente recebe o sopro do Espírito, nós falamos segundo o Espírito. Assim que vai acontecer a restituição, cheio do Espírito, chamando a existência, cheio de vida. O Senhor vai liberar qual é a área que você quer que Deus restitua. Eu quero que o Senhor restitua os frutos dos radicais livres desse ano de 2025 em todas as áreas. Eu quero declarar riqueza, Senhor, força, capacidade, vida, unção, frutificação. É o que eu quero declarar, porque é isso que vai gerar no nosso meio uma equipe grandiosa, numerosa, cheia da unção, da vida de Deus. Então, assim, nós precisamos ser um povo barulhento. Mas não é do barulho, do grito. Eu gosto do grito lá, mas não enche nada. Nós precisamos ser um barulhento que o povo ora. A galera tem que chegar assim, mano, vocês são muito barulhentos. Tem alguma coisa aqui, o que é? É o Espírito Santo fluindo dentro da nossa vida. Fala para o irmão assim, você é um homem ou uma mulher cheio do Espírito.